A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Ao Senhor nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Livro dos Juízes, capítulo de número 12. Livro dos Juízes, capítulo de número 12. Vamos ler a partir do versículo de número 5. Jesus é bom e o diabo não presta. Que igreja fervorosa, que igreja cheia do Espírito. Enquanto tem alguém mais folheando a Bíblia, quero ser grato aos céus pela grande e poderosa oportunidade que Ele nos concede de voltar a esta casa. Nessa feita, mais uma vez, com a autorização do nosso querido pastor Márcio Borges, também a sua digníssima esposa, a pastora Marisa, aos meus amigos em particular, Diácono Daniel, bênção de Deus. Quase que eu pedi para ele esse terno, só que ele falou que não, ele falou: fique em paz. Deus abençoe meu querido amigo Diácono Daniel. Diácono Ricardo, Deus seja louvado pela sua vida, companheiro. Toda a igreja do Senhor, aqui na igreja pentecostal, a armadura de Deus e cura divina. Deus seja louvado. Quero ser grato a Deus pela vida da minha costela. A minha costela é minha esposa. Foi difícil passar para o meu nome. Foi difícil, pastor. Mas passei de papel passado. Está no meu nome, para a glória de Deus. E se não bastasse um, Deus me deu o meu pequenininho. E diga-se de passagem, é Daniel também. Pentecostal até o tutano. Hoje ele foi dar glória em outras terras. Está assim já há 3 anos, já quer congregar onde quer. Falei: meu Deus, está estreito o negócio para mim. Mas Jesus é bom. Eu me alegro em ver a minha família na presença de Deus juntamente comigo. Louvo a Deus pela minha casa e por esta igreja também. Juízes, capítulo 12, queridos, versículo de número 5. Quem achou o texto, diga comigo: eu achei. Eu achei. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduziem Efraim, quando o fugitivo de Efraim dizia: queremos passar. E os homens de Gileade lhes perguntavam: és tu efraimita? Se respondessem que não, os homens de Gileade lhes diziam: então diga Shibolete. Se eles dissessem Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles os agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo, foram mortos 42.000 efraimitas. E Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Amém. Por gentileza, tome o vosso assento, dando glória a Deus.
Queridos irmãos, distintos amigos que nos ouvem nesta noite, o texto que eu acabei de ler, registrado no livro de Juízes, no capítulo 12, na verdade não é um texto muito conhecido, porque pregar-lhes algo que não é muito conhecido é uma tarefa muito difícil, porque é mais fácil andar por caminhos conhecidos. Porém, o Espírito de Deus, que é conhecedor de todas as coisas e sabe a necessidade da igreja, nesta ocasião, compungiu meu espírito com certeza para lermos este texto no capítulo 12, a partir do versículo 5 do livro dos Juízes. Entendendo este texto, o Espírito de Deus ministrou ao meu coração, dizendo para pregar-lhes em um tema aqui esta noite. E o tema da minha fala rápida aqui esta noite é: a ceia está na tua boca. A ceia está na tua boca. Você tem comunhão para falar com 2 ou 3 do lado? Diga: a ceia. Não, pode falar mais alto, mais forte, mais grosso. A ceia está na sua boca. O livro dos Juízes, ele é conhecido na história bíblica e na teologia das Escrituras Sagradas como um período mais sombrio que todo Israel, em que todo o povo de Deus tivera passado naqueles dias. O livro dos Juízes, segundo alguns estudiosos, compreendem 430 anos em toda a história bíblica. Juízes tem basicamente 21 capítulos. Ao descorrer desses 21 capítulos, nós vemos a história de Israel, a história do povo de Deus, a história dos hebreus, a história de um povo sofredor, mas que sobre a sua história, sobre a sua trajetória, havia uma grande promessa, a promessa que Deus liberara a Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus disse a Abraão, quando este mesmo ainda estava em Ur dos Caldeus, à margem esquerda do rio Nilo, e próximo aonde hoje nós conhecemos como o Iraque. Deus disse assim para Abraão: meu filho Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, se tu uma bênção. E Deus começa a liberar a Abraão pelo menos 3 principais e centrais promessas. A primeira promessa que Deus faz a Abraão é: abençoarei quem te abençoar. A segunda promessa: amaldiçoarei quem te amaldiçoar. A terceira promessa: tu serás pai de uma grande multidão. Quando Deus faz promessas a Abraão, Deus sustenta a promessa. E quando Deus sustenta uma promessa, Deus revela para Abraão um alvo central, a promessa final, o objetivo de Deus. Porém, Deus não fala o mapa da promessa. Deus faz promessa, mas não fala o mapa da promessa. Deus faz promessa, mas não dá o GPS da promessa. Deus faz promessa, mas não fala os caminhos que Abraão teria que passar. No meio da trajetória, Abraão encontrou desafios por causa de uma promessa. A promessa de Deus na vida do crente
vai gerar calúnias, perseguição. A promessa de Deus na vida do crente vai gerar problemas, e problemas não com quem está de fora, mas com quem está de dentro. Na verdade, a maioria dos problemas que os homens de Deus tiveram ao decorrer da história da Bíblia não foi com pessoas desconhecidas, mas foi com pessoas conhecidas. Eu acabei de ler Juízes capítulo 12, a partir do versículo 5, um texto não muito conhecido, mas o personagem central do livro de Juízes, no capítulo 12, acerca dos 14 reis de Israel, ou melhor dizendo, 14 juízes de Israel. Nós temos a história do sexto juiz, cujo seu nome é Jefité. Quem era Jefité, Kaique? Jefité era um gileadita. Quem era Gileade, Kaique? Gileade era da descendência de Abraão, o pai da promessa, o pai da palavra liberada. Quando nós olhamos para o pano de fundo e o contexto histórico do capítulo 1 do livro de Juízes, nós vamos ver Israel como uma gangorra perecendo nas mãos dos adversários. Você que já leu a história bíblica sabe muito bem que 430 anos Israel padeceu na mão de grandes adversários, que Deus assim usara para repreender o povo de Deus. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, a partir do versículo de número 7 em diante, Deus disse ao profeta Joel que iria levantar os caldeus para repreender Israel por causa da falsa adoração e dos falsos ídolos que permeavam todo o povo de Israel, a saber, a terra de Judá. Porém, uma promessa de Deus é estabelecida quando o profeta Joel profetiza dizendo: os caldeus vão ir até vós, vão destruir as vossas muralhas, vão queimar os vossos templos, vão saquear a minha presença no meio do povo, vão tirar os portais da cidade, vão cerrar a cidade com portões de bronze e colocarão cadeados de ferro. Porém eu serei para o meu povo como um muro de fogo e uma muralha entre os meus. A Bíblia Sagrada diz no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 32, que Israel estava em crise, e no meio da crise do povo de Deus, a crise da adoração é estabelecida. O povo não sabia quem adorava. De manhã adorava a Deus, no meio-dia adorava Baal, e à noite adorava a Astarote. O Deus de toda a terra é o Deus conhecido como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Deus Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus da adoração pagã. Mas o Deus Astarote era o Deus da prosperidade. Peraí, de Deus eles não tinham nada, porque Deus Baal e Deus Astarote não se escreve com Deus maiúsculo, se escreve com D minúsculo, porque o nosso Deus, o Deus El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Deus olhou para Israel e viu que o povo não adorava mais. Deus viu, não gostou e desceu para tirar satisfação. Quem é o melhor para tirar satisfação? O nome dele é o Deus Elohim, que é o Senhor de todas as coisas. Esse mesmo Deus desceu, viu o povo com os seus bezerros na estrada principal de Jerusalém, adorando ao Deus Astarote, dizendo: nós prosperaremos. Quando chegava ao meio-dia, Deus descia em Israel e via que o povo estava com ramos de palmeira, colocando nas mãos direita, espalhando aos céus, e dizia assim:
O Deus Baal é o Deus da agricultura. Ele nos fará ser totalmente viris em toda a nossa plantação, em todo o nosso plantio. Deus viu que a adoração estava totalmente corrompida. Deus viu que a adoração estava dividida. Então Deus usou um camarada por nome de Senaqueribe. Senaqueribe vai chegar até o rei Ezequias e vai liberar uma carta dizendo: a carta que o rei Senaqueribe manda é uma carta de afronta, dizendo: vocês não são poderosos por causa dos vossos deuses. Portanto, eu, rei Senaqueribe, amando do vosso Deus, descerei no ponto central de Jerusalém e saquearei os vossos tesouros. Entrarei na casa do sacerdote, roubarei as vossas esposas, queimarei os vossos filhos em praça pública, e também começarei uma grande obra do mal no meio de vós. Deus entregou o povo de Israel nas mãos de Senaqueribe. Peraí, mas a grande pergunta é: aonde estava o nosso Deus quando este mesmo entregou o povo de Deus no livro de Joel nas mãos dos caldeus por causa da falsa adoração? Aonde estava Deus quando Deus entregou o povo dele nas mãos de Senaqueribe, o rei da Síria, o rei poderoso assírio? Aonde estava Deus quando estes mesmo entregou, no capítulo 38 do livro do profeta Jeremias, Deus entregou Israel nas mãos dos babilônicos? Nebuzaradã entrou em 786 a.C., entrou em Israel, saqueou os utensílios e levou 3 classes de pessoas: os ricos, os pobres e o classe média. Aonde estava Deus quando este mesmo entregou os filhos de Israel, no capítulo 1 do livro do Êxodo, a estar 400 anos nas mãos de Faraó, o Ramsés I, forçando em trabalhos o povo de Deus? Aonde estava Deus quando este mesmo começou a compreender que os Estados Unidos da América precisava de um reavivamento? Deus desce, coloca os Estados Unidos da América nas mãos de um grupo terrorista liderado por Saddam Hussein I. Aonde estava Deus quando Deus permitiu o grande ataque das Torres Gêmeas, aonde as 2 torres principais, de mais de 120 metros de altura, pudessem ser saqueadas por um grupo totalmente contra as leis de Deus? Aonde estava Deus quando no ano de 2020 esse mesmo permitiu que uma grande enfermidade assolasse todo o povo? Quando esta enfermidade começou lá no país oriental, lá na cidade principal da China, esta doença por nome de Covid-19, que talvez atingiu a minha e a tua vida, atingiu familiares, muitos foram enterrados e nem tiveram a oportunidade de ter um velório digno. Eram colocados em 2 tipos de saco, um maior e o outro menor. Era cerrado o caixão e era sepultado, sem que a família pudesse ver. Aonde estava Deus quando há uma semana atrás uma grande correnteza começou a entrar lá no sul do país e uma grande tempestade invadiu o rio Guaíba, próximo ao rio Uruguaiana, que está na região central de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil? Aonde estava Deus quando este mesmo permitiu todas essas atrocidades? Um dia alguém perguntou a Billy Graham dizendo: aonde está
está Deus? Por que Deus permite tanta atrocidade no meio do povo? Será que Deus não está vendo que famílias estão sendo saqueadas? Será que Deus não está vendo que famílias estão sofrendo? Billy Graham então respondeu no alto do púlpito da cidade de Nova York, dizendo: Deus estava no mesmo lugar, porque Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu o comando, Deus não perdeu a situação da minha, da nossa vida. O mesmo Deus que estava lá é o Deus que está aqui na igreja pentecostal. A armadura de Deus esta noite para dizer: eu permito porque eu amo, eu permito porque eu exijo adoração, eu permito porque eu quero o meu povo me dando glória, eu permito porque eu não quero o meu povo me adorando no culto à noite, mas segunda de manhã já está no bar bebendo, dizendo: ninguém vai me ver. O mesmo Deus que permitiu atrocidades é o Deus que ainda mata, meu pastor. Deus ainda mata quem brinca com o evangelho, mas quem veio no culto hoje para dizer: eu vim da glória no meio do caos. Eita!
Quem diz que aqui não é a igreja da palavra, é a igreja da palavra. Deus está na casa. A Bíblia Sagrada diz que Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele permite atrocidades para trazer o povo dele ao altar. Pense em Deus que sabe usar situações difíceis para conduzir de volta o seu povo ao altar. Deus gosta de altar. Ele começou com o primeiro altar, lá no capítulo número 4 do livro do Gênesis. A Bíblia Sagrada diz, meu pastor, que houve o primeiro homicídio na Bíblia Sagrada. Um irmão matou o outro, e não matou por causa de oferta, não matou por causa de agenda, não matou por causa de favoritismo dentro de casa, não matou por causa que a mamãe gostava mais de um do que do outro. Por que Caim matou Abel, Caíque? Está escrito que Caim foi ofertar, foi oferecer uma oferta ao Senhor, e Deus não se atentou como ele se atentou para Abel. Então Caim fica furioso. Por que Caim mata Abel? É a grande pergunta do texto. A Bíblia nos responde: por causa de um culto. O primeiro homicídio da Bíblia Sagrada é por causa de um culto. É porque um quer cultuar mais do que o outro, um quer pregar mais do que o outro, um quer cantar mais do que o outro, um quer que o pastor vê ele mais do que o outro. Se um prega e o fogo desce, o outro cruza as pernas, não dá nenhuma glória para Deus. No coração ele fica: tomara que se dê mal, tomara que erre na mensagem, tomara que erre na aplicação. Eu não conheço nada de música, mas tomara que erre no falsete, tomara que erre na afinação, tomara que erre no refrão, tomara que erre, tomara que ninguém dê glória. O primeiro homicídio é por causa de um culto. O que tem de igreja aí eu vou falar mesmo, porque o céu mandou eu falar. Igrejas de convenção grande, que um está guerreando com o outro por causa de oportunidade. Se não dá oportunidade, já fica com o bico lá em cima, dizendo: eu não vou mais para a igreja, eu não vou adorar mais. O que Deus tem a ver com os problemas da igreja? O negócio é a gente adorar. Tem gente que faz mais ou menos assim: eu só vou adorar Daniel, meu amigo, se eu sentir um arrepio. Por que aquele irmão prega muito? Porque quando ele prega, eu sinto um arrepio. E por que o outro não prega nada? Aquele lá não prega nada não. Por quê? Porque toda vez que ele prega, eu não sinto nada. Peraí, alguém está querendo falar para nós, Diácono Ricardo, que pregar muito ou pregar pouco é baseado no sentimentalismo de alguém. Então, se Deus manifestar, é porque você se arrepiou. Negativo. Deus não está na base do sentimentalismo, porque você arrepiando ou não arrepiando, Ele está na casa. Você sentindo ou você não sentindo nada, Ele está na casa. Você dando glória ou você não fazendo nada, Ele está na casa. Deus não sumou ressentimentos de alguém. Deus veio aqui hoje para ver a minha e a sua adoração. Toda vez que tem adoração, Ele desce. É o mesmo Deus que veio no capítulo de número 12 e o versículo de número 1, que havia dentre os filhos de Israel um homem por nome de Jefité. O nome Jefité vem do original hebraico Yaftá, que significa aquele que resiste. Israel estava numa gangorra espiritual. O primeiro rei de Israel teve por nome de Otiniel. Otiniel foi um rei tremendo. Otiniel foi um juiz tremendo.
planícies do Nilo e libertou Israel das mãos dos moabitas. A Bíblia Sagrada diz que o sexto juiz começa uma grande empreitada, porque era mais ou menos assim, meu pastor: o povo dava glória a Deus, depois não queria dar glória a Deus, dava glória para Baal, Deus descia, punia o povo, mandava um rei inimigo para punir, depois o povo clamava, dava glória ao Senhor e dizia: perdoa-nos, Senhor, porque contra ti nós pecamos. Deus descia e falava: o povo está clamando, eu vou enviar um juiz para libertar os meus filhos das opressões. Isso foi decorrente mais ou menos 430 anos. O povo da glória, depois o povo prevarica no altar de Deus, Deus manda os inimigos, o povo se converte, Deus desce e Deus começa uma grande empreitada de salvação, colocando juízes para julgar as causas. A Bíblia Sagrada diz que nos dias de Jefité, aquele que resiste, Deus começou uma grande obra no meio do povo. Deus liberou um povo por nome de Amonitas. Os Amonitas, os filhos de Amon, descendentes de Ló. A Bíblia diz que esse povo vai ver que Israel não adora mais. Eles descem então e começam nas escolas encostas de Israel, na planície à direita do Nilo, começam a acabar com o povo, forçando em trabalhos e dizendo: vocês precisam adorar o vosso Deus, mas como vocês não adoram, Deus nos enviou aqui para forçar vocês ao trabalho. A história da Bíblia diz que foi neste período, de pelo menos 40 anos após, o rei por nome, glória a Deus, de Zedequias. A Bíblia diz que Israel entrou em uma grande fusão espiritual. Depois de Manassés cerrou Isaías no meio e falou: o povo gosta de miscigenação de raça, de dia é Deus, de noite é Baal. Depois de Manassés viu que Isaías era contra a miscigenação de adoração. Ele veio e ele preparou uma emboscada contra o povo, e a partir do capítulo 38 do livro de Jeremias em diante, nunca mais o povo se ajeitou. O povo vai para a Babilônia, o povo volta depois de 70 anos. Só que a Bíblia diz que o povo gostava de ficar no toma lá da cá. Uma hora adora, outra hora não adora. O livro de Juízes, para os senhores terem uma noção, é o pior momento da história, é o pior momento da divisão da adoração. Deus levanta um homem por nome de Jefité. Quem é Jefité? Jefité é aquele que resiste. Jefité, então, ele é um camarada que nasceu em uma região chamada Gileade, em Ramote de Gileade. Jeremias capítulo 8, a partir do versículo 12, Deus fez uma promessa a Ramote de Gileade, dizendo: porventura não há bálsamo em Gileade, porventura não há médico por lá para que cura a doença da minha filha Sião. Então Ramote de Gileade era conhecida como a cidade mais medicinal que havia nos termos judaicos daquele tempo. Era em Ramote de Gileade que os grandes homens chegavam às beiras dos rios, pegavam plantas medicinais. Quem estava com corte pegava uma planta por nome de arava, pegava aquele caldo daquela planta, colocava sobre o corte, automaticamente o sangue era estancado e havia cura para a enfermidade. Gileade era o momento da adoração. Gileade era a cidade da cura. Quem passa em Gileade não passa porque está doente,
somente, mas passa para adorar ao Jeová Rafa, o Deus que cura todas as enfermidades. Em Gileade havia um homem, o nome dele é Jefité. Jefité era um camarada que sabia de planta medicinal, conhecia o que era tempo de cura, sabia o que era curativo, a base natural, a saber, as plantas. Jefité era um homem do campo que vivia todos os dias, às 8 horas da manhã, já estava nos campos, pegando as plantas medicinais, levava até os estabelecimentos da época, para que houvesse cura, mas não era somente cura de enfermidade. O que Jefité era usado para fazer, era curar a infecção da alma. Jeremias capítulo 1, versículo de número 13, a Bíblia diz que Deus falou: Jeremias, olha para Israel. Jeremias olhou, ele diz assim: o que é que tu vê, Jeremias? Eu estou vendo uma chaga profunda, como um corte profundo, e não há quem cura a enfermidade, porque se não bastasse a enfermidade, está cheirando mal as narinas de Deus. Deus falou: eu vos enviarei o vosso adversário, para que seja instrumento de cura. Eu vou de novo, eu vou usar o vosso adversário, para que vos seja instrumento de cura. Peraí, Kaique, você está falando que Deus diz adversário? Usa 45 no livro do profeta Isaías. Deus falou: Isaías, olha para o relógio de Acais. Olhei, Senhor, o que você vê lá? Vejo o tempo. Então, no cabo de dias, eu vou enviar o rei Ciro, para que venha curar o meu povo, para que a minha glória volte no ambiente da adoração. Toda vez que eu paro de adorar, por causa daquela porta, Deus fecha a porta. Toda vez que eu paro de adorar, por causa de cara feia, Deus duplica a cara feia. Toda vez que eu paro de adorar, porque eu quero status, eu quero fama, eu quero ser conhecido, Deus não nos faz ser conhecido.